Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece e não acompanhou meus vídeos anteriores, eu sou a Kate Leal, sou acadêmica de fisioterapia e estou indo para o 7º semestre. Hoje eu vou falar sobre a história da fisioterapia e a origem da profissão, como tudo começou. Bom, a história da fisioterapia remete ao tempo da antiguidade, aos povos gregos, romanos e egípcios. Nesta época era muito utilizado algumas compressas de gelo para amenizar as dores e alguns métodos para ajudar na reabilitação dos militares romanos e gregos, no caso. Era muito utilizado também, era muito feito exercícios e alguns esportes como luta, dança, tudo que tinha a ver com o movimento corporal. Mas só veio a oficializar de fato a profissão no início do século XX, quando iniciou as guerras mundiais. E na época da epidemia da poliomielite, que foi exigido que tivesse uma reabilitação reabilitação física. Bom, a história da fisioterapia seria como uma linha do tempo e a evolução da profissão. Começa pela antiguidade, como eu falei, antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo. Bom, vou iniciar falando sobre a China Antiga, no Império Chinês, no caso. Durante o Império Chinês, em 2698 a.C., há textos que descreviam alguns métodos utilizados pela sociedade da época, como massagens terapêuticas e a cura pelo movimento. No Egito Antigo era utilizado o uso de órteses e outras técnicas para reabilitação de fraturas, o uso de talas e procedimentos para curar pacientes, os ossos quebrados. Eram técnicas conhecidas e aplicadas, indicadas para recuperação física, com próteses. Há relatos de próteses rudimentares que foram encontradas em múmias, com membros com próteses nessas múmias. E atividades físicas. Tinha muitas atividades físicas nessa época, incluindo dança, luta, corrida, natação. Era praticada todo tipo de entretenimento. E esses conhecimentos sobre o movimento humano, porém nas influências e abordagens terapêuticas. Durante a Grécia Antiga, Hipócrates descreve em 1460 a.C. A utilização de hidroterapia, piscinas quentes para amenizar as dores, ginástica para melhorar a movimentação do corpo, no caso, fortalecer o corpo e os pulmões, e massagens para amenizar as dores, porque nessa época era feito muitos treinamentos com os militares. Muitos homens faziam exercícios físicos. E o Hipócrates ele descreve a utilização de enguias elétricas para terapia, enguias elétricas para alívios de dores. Idade Média e Renascimento, que foi no século XV e século XVI. Na Idade Média houve
um hiato no desenvolvimento durante a Idade Média. No Renascimento, o interesse pela anatomia humana recendeu o estudo do movimento. Durante o século XIX, durante a Revolução Industrial, a necessidade de reabilitar trabalhadores acidentados, ou seja, durante o período, né, entre o século XVIII a século XIX, foi a Revolução Industrial, uma das revoluções industriais. Aí, por conta da Revolução Industrial, estava aumentando o número de trabalhadores. E nessa época ainda não tinha umas leis, né, organizadas em relação ao trabalho e em relação à indústria, no caso, o mercado de trabalho. E muitas pessoas acabavam desenvolvendo algumas doenças, tanto doença dentro do trabalho como fora. E com isso foi surgindo também a fisioterapia, como a fisioterapia na saúde do trabalhador, que vai, no caso, ajudar a amenizar mais as lesões que ocorrem com esses trabalhadores. Nessa época surge a ginástica laboral, que hoje em dia ocorre também, né? Em algumas empresas já tem ginástica laboral para poder ajudar na postura, no caso, com pessoas às vezes que trabalham em fábrica ou pessoas que às vezes trabalham no escritório. Você, por exemplo, não tem uma postura ideal, aí acaba ficando um dia todo naquela mesma postura, aí acaba desenvolvendo algumas sequelas com o tempo. Por isso que a ginástica laboral ela vai ajudar a amenizar essas dores e essas lesões que vai ficando com o tempo. Durante o século XX, iniciando o século XX, foi o século da consolidação, ou seja, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além da epidemia da poliomielite, criaram-se a demanda por reabilitação de amputados e lesionados, oficializando assim a fisioterapia como uma profissão. Em 1926 foi criado o Pilates. Pilates, juntamente com sua esposa Clara, abriram o primeiro estúdio de Pilates, junto com o estúdio juntos, o The Pilates Universal Gym em Nova York. Foi criado assim o Pilates. A história da fisioterapia no Brasil. Como que a fisioterapia chegou ao Brasil? Bom, início no final do século XIX, em 1929, primeiros registros em 1879, na Santa Casa, do Rio de Janeiro. Em 1929, foi criado o primeiro serviço de fisioterapia do Brasil, no Instituto de Rádio em janeiro. Em 1929, foi Hospital das Clínicas de São Paulo, por Valdo Rolim de Moraes. A formação no caso do curso, né, de fisioterapia, foi criado em 1950, devido à poliomielite. No caso dessa época, a época que estava tendo a epidemia de poliomielite por conta da guerra, né? A demanda cresceu em 1951 pela procura da fisioterapia, estava necessitando de fisioterapia. Formou-se o primeiro curso técnico em 1954. Foi fundada a Associação Brasileira de Fisioterapia. A regulamentação da fisioterapia surgiu em 1969. O Decreto-Lei número 938,
no dia 13 de outubro de 1969, reconheceu oficialmente a profissão, a fisioterapia como uma profissão oficial. Os conselhos profissionais, em 1975, a criação do COFITO, Conselho Federal do CREFITO. CREFITO, no caso, para quem não sabe, é o documento que comprova que, no caso, você que está estudando, né, fazendo a fisioterapia, no momento, possa exercer a profissão quando terminar. Aí você tem que ter esse documento para comprovar que você é o profissional, o fisioterapeuta. É o CREFITO. O CREFITO, Conselho Regional, para regulamentação e fiscalização, ou seja, foi oficializado a profissão em 1975. E agora, atualmente, a fisioterapia brasileira é reconhecida por sua base científica, com diversas especialidades, como a neurofuncionais, ou seja, você que está fazendo um curso de fisioterapia, você pode se especializar em algumas áreas, como a neurofuncional, a saúde da mulher, a geriatria, gerontologia, no caso, que é para cuidar de idoso, a pediatria, a ortopedia, a aquática, a trauma ortopédica e esportiva, entre outras. São muitas especialidades. E elas se tornaram reconhecidas pelo COFITO e focadas na prevenção e reabilitação. Bom, é isso. Esse foi a história da fisioterapia no mundo, né? E no Brasil, como que ela chegou no Brasil. Caso tenha gostado desse vídeo, dê um like, curta, se inscreva e compartilhe com algum amigo, caso você saiba de algum amigo que tem interesse no curso ou esteja precisando de fisioterapia, queira saber mais, né, sobre a profissão. Pode compartilhar esse link, que ele vai gostar das informações. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo.